Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no capítulo 6 do livro de Atos. Não deixa de falar um pouco acerca de disciplina espiritual, mas não de forma individual, mas sim acerca, em certo nível, de disciplina do corpo de Cristo, de como ele deve funcionar para o avanço do reino de Deus. Eu gostaria de usar esse texto para falar um pouco sobre o perigo da distração. Algum de vocês aqui é muito distraído, não? Tem alguém? Pode se acusar, porque eu sou... Vanessa é demais, né? Eu sou distraído demais, meus irmãos. Eu não sei como é que Vanessa me aguenta. Eu acho que ela, às vezes, pensa que casou com Chapolin Colorado ou Chaves, alguma coisa do tipo assim. Tão distraído que eu sou. Mas a distração, ela soa engraçado, mas, na verdade, ela pode ser algo terrível. O que é a distração? Em resumo, eu poderia dizer que distração é simplesmente algo que nos impede, seja temporariamente ou definitivamente, de alcançar um certo objetivo que almejamos. Seja ele simples ou complexo. Algo que nos impede de alcançar um objetivo. Isso é distração. E eu poderia citar aqui de mim vários exemplos. Por exemplo, certo dia eu tinha uma missão que era praticamente impossível. Os irmãos vão concordar comigo. Qual era a missão? Fritar um ovo. E aí eu me preparei todo, né? Peguei o ovo, coloquei o sal ali de lado, já deixei a manteiga pronta para utilizar em momento oportuno. E aí fui me preparando, preparei tudo que era necessário para fritar o ovo. E aí chegou a hora de quebrar o ovo. E, meus irmãos, eu quebrei o ovo de uma forma tão perfeita como eu nunca tinha quebrado. E eu acho que foi isso que me distraiu, não sei. Mas eu quebrei o ovo, ele quebrou bem no meio, assim, retinho. E na hora que eu despejei, aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu tinha despejado o ovo, meus irmãos, no lixeiro. Uma lixeirinha que fica na pia, ao lado do fogão, assim. Quando eu parei para pensar, o que é que eu estou fazendo? Mas, por sorte, eu retomei a consciência e, por pouco, eu não fritei a casca do ovo e comi. Era só o que faltava. Outro exemplo, certa vez a minha missão impossível era alimentar a gata de estimação da minha mãe. Ela viajou e me incumbiu essa responsabilidade. Eu fui lá na casa dela, peguei o saquinho de ração, tirei o pegador. E quando eu fui despejar no prato da gatinha, onde foi que eu despejei? Não, no lixeiro de novo. Tinha um lixeiro do lado do prato da gata, eu não sei o que é que bota esse lixeiro perto de prato, que eu tenho uma fixação por lixeiro. E aí vocês precisavam ver o olhar da gatinha assim, como que dizia, o que é que você está fazendo? Não estou entendendo nada. Mas, meus irmãos, eu sou muito distraído. Agora, é bem verdade que nem sempre a distração ela flui naturalmente de um ser distraído como eu. Às vezes, ela lhe é imputada por um ser mal intencionado. Eu nunca vou esquecer de um aniversário de Bia, lá no Game Station. Estávamos, Gessé e eu, como bons cristãos, jogando aquele disco de mesa, né? E aí, mais uma vez, eu tinha um objetivo a ser alcançado. E qual era? Vencer, ganhar dele, né? Porque se eu vencesse, aí Renan ia entrar no lugar de Gessé e eu continuaria jogando. Então a gente estava jogando lá, só que o grande problema é que o objetivo dele também era me vencer. E aí o que foi que ele fez? Me distraiu. Ele olhou para mim e fez, ei, ele tocando louvor com a gente, né? E aquela música, hein? Rapaz, no segundo que eu parei para olhar para ele assim e dizer, que música? Quando eu olhei, ele já estava comemorando o gol. Ele deu direto assim, ó. Ele disse, que música? Eu disse, que música? Ele, gol! Me distraiu, fim da história. Não alcancei meu objetivo, que era vencê-lo, por conta da distração. E o que é que isso tudo tem a ver com o texto de Atos 6, meus irmãos? Como eu falei, a distração, apesar de soar engraçado, ela foi uma das estratégias mais brilhantes, uma das investidas mais fortes de Satanás contra a igreja no primeiro século, na sua fase inicial de expansão do reino de Deus. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Atos 6, do verso 1 ao verso 7. O texto diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho,
cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar, meus irmãos. Deus, eu me achego a Ti rogando por auxílio, Senhor. Tu sabes das minhas limitações, Tu me conheces e eu te peço, Senhor, que por graça Tu venhas falar comigo, Senhor, e com a igreja, nos trazer a mensagem que está aqui no texto de Atos 6, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos ser edificados e que a Tua obra possa ser auxiliada, Senhor. Que o Teu reino possa ser ajudado um pouco mais nessa noite e que nossos irmãos possam ser abençoados através dessa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Lucas, autor de Atos, nesse seu segundo volume, ele inicia o seu segundo volume relembrando o final do seu primeiro volume, que foi o Evangelho de Lucas. E no final do Evangelho de Lucas nós encontramos uma advertência onde Cristo diz que os discípulos não saiam de Jerusalém até que o quê? Que eles fossem revestidos de poder. E aí no início do livro de Atos, Lucas clarifica essa ideia, dizendo que eles seriam revestidos do poder ao acontecer o quê? Descer sobre eles o Espírito Santo. E aí eles seriam sua testemunha em toda a Judéia, bem como em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu me arriscaria a dizer que nós temos aqui o tema central da carta de Atos, ou o objetivo da igreja de Jesus Cristo, o nosso grande objetivo, ser testemunhas dele a todas as nações, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, torná-lo conhecido através da fiel exposição da sua palavra a todos e em todos os lugares. Esse é o nosso grande objetivo. O livro de Atos é justamente o relato dos primeiros passos da igreja rumo ao alcance desse seu objetivo, de tornar Cristo conhecido a todas as nações. Ele tem como propósito nos orientar em nossa missão por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos a alcançarem o seu objetivo. Porém, ninguém disse que esse seria um objetivo fácil de ser alcançado. Pois da mesma forma que o objetivo do meu adversário, Jessé, me impediu de alcançar o meu objetivo, o inimigo da igreja também investe todas as suas forças na tentativa de impedir que a igreja alcance o seu objetivo de tornar Cristo conhecido a todas as nações. E isso acontece justamente na carta de Atos, nesse contexto de crescimento e de expansão da igreja, justamente na marcha do cristianismo rumo ao seu objetivo de expandir o reino de Deus. E aí, se nós olharmos para a carta de Atos como um todo, nós vamos ver que a estratégia dele foi brilhante e ele desferiu ataques em 3 frentes. Quais foram elas? Primeiramente, ele se usou da violência física, perseguição. Logo o Espírito desceu sobre a igreja, ele lança um ataque furioso. Você vai ver que o Pentecostes foi sucedido por perseguição. O seu segundo ataque foi a corrupção moral. Não conseguindo destruir a igreja por fora, ele tenta, através do mau testemunho de Safira e Ananias, não sei se vocês lembram do relato de Safira e Ananias, ele tenta corromper a igreja, prejudicando assim a comunhão dos santos, prejudicando o andar da comunidade. Não conseguindo, a sua terceira estratégia foi justamente a distração. O que é que ele tenta fazer? Ele tenta mudar o foco dos apóstolos que tinham como objetivo pregar o Evangelho e orar, para se preocuparem com questões que não eram da sua alçada, como servir as mesas, por exemplo. Se com esse ataque Satanás conseguisse distrair a igreja, por falta de pregação e de ensino, ela estaria exposta a todo e qualquer vento de falsa doutrina. Meus irmãos, e se a gente observar a igreja hoje em dia, nós vamos ver que o diabo continua a sua velha rotina. Ele continua com os mesmos ataques.
Ao longo dos anos, ele não mudou muito de estratégia nem de tática, de modo que se nós observarmos a sua campanha contra a igreja primitiva, e se formos surpresos por alguma de suas artimanhas, nós não teremos desculpa, pois nós temos um testemunho diante de nós aqui essa noite. Portanto, qual é a grande verdade que eu gostaria de defender essa noite? Extraindo a partir desse texto, é de que a igreja, de que nós devemos nos prevenir contra a distração, pois ela se opõe ao avanço e à expansão do reino de Deus. Mas como se prevenir da distração, ou como lidar com a distração que talvez já tenha sido instaurada na igreja? Observando a narrativa de Atos como exemplos, nós podemos ver alguns mecanismos de prevenção, digamos assim. E o primeiro deles é o seguinte: a igreja se previne da distração que se opõe ao avanço do reino de Deus quando permanece na dependência do Deus que sempre preservou a sua igreja. Nós nos prevenimos de distração quando permanecemos na dependência do Deus que sempre preservou a sua igreja desde o início. Meus irmãos, esse livro é comumente conhecido como Atos dos Apóstolos, não é verdade? Eu acharia mais justo chamá-lo de Atos do Espírito Santo, ou até mesmo Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Afinal, ele, o Espírito Santo, é o grande autor e diretor dessa peça na qual contracenam os apóstolos. Se nós observarmos o contraste que existe entre o livro de Atos e o livro de Lucas, nós vamos ver que não existe contraste entre o ministério de Cristo, no Evangelho de Lucas, e o ministério da igreja, no livro de Atos. Não. Em ambos os livros nós encontramos os dois ministérios do mesmo Cristo. O livro de Lucas nos ensina as coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer em seu ministério terreno. E o livro de Atos nos mostra o que Jesus continuou a fazer em seu ministério celestial. O seu ministério público e pessoal é seguido pelo seu ministério celestial, exercido por intermédio do Espírito Santo através dos apóstolos. A única coisa que divide esses dois volumes é a ascensão de Jesus. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Na verdade, de que é Ele, meus irmãos, que continua reinando de forma soberana sobre a igreja. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está nos céus reinando sobre a nossa história. É Ele que está no controle do caminhar da igreja. A igreja depende de Deus para alcançar os seus objetivos. E essa é uma verdade que está implícita no início do verso que nós lemos, quando fala acerca do crescimento da igreja, pois ele mostra que a igreja estava em expansão. Isso é um reflexo da dependência de Deus. Pois se nós observarmos o contexto mais amplo da carta de Atos, nós vamos ver que Lucas não se propõe apenas a relatar os ataques do diabo, mas também em como eles foram desfeitos, em como ele foi vencido. Você vai ver que quando ele tenta prejudicar a igreja através da hipocrisia de Safira e Ananias, o julgamento de Deus desce sobre eles e a igreja continua caminhando. Você vai ver que quando o diabo tenta perseguir a igreja novamente, agir com violência, quando o Sinédrio se levanta contra os apóstolos, eles são livres pelo conselho cauteloso de Gamaliel e a igreja continua crescendo. É Deus preservando a sua igreja. Quando a questão das viúvas ameaçavam tomar toda a atenção dos apóstolos, eles nomeiam outros sete indivíduos. E a Bíblia diz que a igreja continuou a se expandir. Meus irmãos, Deus preserva a sua igreja. O nosso chamado é um chamado para confiar, mas confiar de todo o coração na providência de Deus sobre toda a criação e sobre a igreja. Não fosse Deus por si só, confiando em suas próprias forças, em sua autossuficiência, os apóstolos nunca conseguiriam alcançar o seu objetivo de expandir o reino de Deus. Com base no texto, meus irmãos, nós podemos ver que uma postura de dependência do Deus que preserva a sua igreja resulta no crescimento e na expansão do seu reino. De modo que uma igreja que caminha de forma independente é uma igreja que caminha a passos largos para a frustração. Há muitas coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer e conquistar sem uma dependência salvífica, sem um relacionamento pessoal com Deus. E eu digo isso porque até a própria vida depende da graça comum de Deus, mas você pode, por exemplo,
ser bem-sucedido financeiramente sem depender de um relacionamento de fé pessoal com Deus. Se você for alguém que saiba investir o seu dinheiro e controlar os seus gastos, você muito provavelmente vai conseguir ser bem-sucedido. Mas a igreja, meus irmãos, tem como objetivo não apenas isso. A igreja tem como objetivo pelejar por um reino que não pertence a ela. A igreja lidar com a eternidade de pessoas. A igreja tem como objetivo expandir e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos expandir um reino que não é nosso. De fato, que isso é certamente uma missão impossível, se não for patrocinada por uma completa dependência do Deus desse reino. Uma igreja que anda de forma independente do seu Deus é uma igreja que anda por demais distraída. Portanto, a distração se opõe ao avanço do reino de Deus. Portanto, em primeiro lugar, como nos prevenir? Permanecendo na dependência do Deus que sempre preservou a sua igreja. Desde o início é Ele que preserva. Não adianta confiar em nossa própria força, precisamos depender dEle e confiar na sua perfeita e soberana administração. Em segundo lugar, a igreja evita a distração que se opõe ao avanço do reino quando reconhece que Deus chama pessoas igualmente qualificadas para os diferentes ministérios. A igreja se previne da distração quando reconhece que Deus chama para os diferentes ministérios do seu reino pessoas igualmente qualificadas. Meus irmãos, no texto que nós lemos mostra que multiplicava-se o número de discípulos, expandia-se a igreja de Deus, e toda essa excitação por crescimento foi abafada por uma murmuração por parte dos judeus de cultura grega, os judeus helenistas. Uma murmuração contra os apóstolos. E a murmuração dizia respeito à distribuição diária dos alimentos. Se você for ver lá em Atos 2, o contexto em que vivia a comunidade, você vai ver que era comum as pessoas venderem suas posses e seus bens e as colocarem aos pés dos apóstolos, para que estes fizessem a distribuição. E a murmuração aqui, a reclamação, dizia respeito especificamente às viúvas. E essa era uma causa que Deus prometeu defender no Antigo Testamento. Tendo em vista que as viúvas não tinham família, nem tinha quem as sustentassem, a igreja ficou responsável por sustentar essas mulheres. E tudo indica aqui que não foi uma questão, não foi por querer que os apóstolos negligenciaram, mas foi provavelmente uma falha na administração ou na supervisão dessa distribuição de alimentos. Visando solucionar o problema, o que é que eles fazem? Eles levam o problema à comunidade e dizem: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E assim eles fizeram a seguinte sugestão à igreja: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Eu gostaria de fazer aqui 2 observações, antes da gente continuar. Percebam que não há nenhuma sugestão aqui, meus irmãos, por parte dos apóstolos. Percebam que eles não consideram a obra pastoral superior à obra social, ou a obra social inferior à obra pastoral. Não, você vê aqui que é apenas uma questão de chamado. Ambas as obras aqui são igualmente chamadas de diaconia, ou seja, de serviço. Um é o ministério da palavra, ou ministério pastoral, e o outro o ministério de servir à mesa, ou a ação social. Ambos são meios de servir a Deus. A diferença está na forma que cada um assume, pois cada um exige dons e talentos específicos, chamados diferentes. A segunda observação é que ambos os ministérios, percebam, exigem pessoas espirituais. Meu irmão, todo cristão, sendo seguidor daquele que não veio para ser servido, mas para servir, ele também é chamado para servir. Todo cristão, discípulo de Jesus, é chamado a doar sua vida em ministério, nos mais diversos ministérios. Nós precisamos recuperar a diversidade de ministérios para os quais Deus chama o seu povo. Mas a verdade é que, seja qual for o ministério, nós vemos aqui que ambos exigem pessoas espirituais. Não apenas o pastoral,
mas o de servir às mesas também. O grande problema, meus irmãos, é que nossas igrejas têm cultivado uma multidão de espectadores que deificam a posição pastoral e colocam sobre ele toda a responsabilidade, colocam sobre ele todo o serviço e julga ser desnecessário qualquer responsabilidade concernente ao crescimento ou expansão do reino de Deus. Essa é a nossa realidade. Mas quem diria, meus irmãos, uma função aparentemente tão simples, servir às mesas, servir às viúvas, quem diria que uma função como essa precisaria de pessoas cheias do Espírito, de bom testemunho e cheias de sabedoria? Será que se nossa igreja estivesse precisando de irmãos e o pastor abrisse as oportunidades, certamente muitos de nós nos disponibilizaríamos para servir? Mas será que se ele dissesse, olha, agora é o seguinte, é preciso pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito e de sabedoria para fazer esse serviço? Meus irmãos, infelizmente é provável que muitos de nós desistíssemos do serviço pela grande responsabilidade que ele nos traz. E se o pastor levasse para a igreja a oportunidade de escolha, assim como os apóstolos fizeram, será que eu seria escolhido? Será que você seria escolhido como uma pessoa de bom testemunho? Será que os seus irmãos veem em você uma pessoa espiritual e cheia de sabedoria? Cabe a nós refletirmos nessa verdade que parece tão simples, mas é tão forte e tem uma aplicação tão dura para nós. Pois muitas vezes nós servimos ao Deus que é santo de qualquer forma. E nós precisamos entender que Deus me convença dessa verdade. A simples disposição de servir não é suficiente. Todo ministério, meus irmãos, do mais simples ao mais complexo, do que nós julgamos menor ao maior, consiste em servir a um Deus que é santo, e servir a um Deus santo é algo sério. De forma indireta ou direta, você estará contribuindo para o objetivo da igreja, que é expandir o reino de Deus. Portanto, conclusão, Deus chama todos para o serviço. E Ele tem dons, talentos específicos para cada um. Ele tem chamados e ministérios diferentes, os mais diversos possíveis para cada um dos membros da sua igreja. Mas a questão é que, com relação à vida espiritual, todos nós devemos buscar ser igualmente qualificados. Independente do ministério, independente de onde servimos, independente de para onde nós somos chamados, seja você pastor ou não, pregador ou não, você deve buscar ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria e de bom testemunho. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, começando por mim. Portanto, com pessoas igualmente qualificadas, atuando nos diferentes ministérios da igreja, o campo está pronto para nós aplicarmos a terceira ferramenta que o texto nos oferece para nos prevenir contra a distração que se opõe ao avanço do reino de Deus. Qual é ela? Em terceiro lugar, a igreja se previne da distração que se opõe ao avanço do reino quando a oração e o ministério da palavra não são negligenciados pela preocupação com questões secundárias. Se existe uma coisa que distrai a igreja, é quando o ministério da oração e da pregação da palavra se distrai com questões secundárias. Quando digo ministério, estou falando da pessoa que é responsável por isso. Meus irmãos, no texto a gente vê aqui que o problema ia muito além da distribuição equitativa de alimentos. Os apóstolos discerniram um problema muito mais profundo do que a simples distribuição de alimentos. A questão aqui é que o diabo não queria apenas deixar as viúvas com fome. O diabo estava querendo deixar a igreja com fome. E não era de alimento, era de ensino. O diabo estava querendo deixar a igreja com fome da palavra, do evangelho de Jesus Cristo. A administração social aqui estava ameaçando ocupar todo o tempo dos apóstolos. Estava ameaçando ocupar a obra específica para a qual eles foram chamados. E se o diabo conseguisse fazer isso, como eu falei no início, a igreja ficaria vulnerável aos ventos de doutrinas que não é coisa do nosso tempo, mas já estavam presentes desde o primeiro século. E, meus irmãos, é aqui onde tudo converge. A expansão
do reino de Deus está intrinsecamente ligada à oração e à pregação da palavra. Como eu disse, todos os ministérios têm sua devida importância, não é isso que eu estou dizendo, mas quando o objetivo é guerrear pela expansão do reino de Deus, a oração e a pregação da palavra têm que tomar a frente desse pelotão. Afinal, só a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Só a palavra é capaz de produzir fé, só a palavra nos alimenta, só a palavra é proveitosa para repreender, corrigir e instruir. Só a palavra nos fortalece na luta contra o pecado, só a palavra é viva e capaz de discernir intenções de corações. Só a palavra penetra até as profundezas do ser. Só a palavra é capaz de libertar um pecador do seu estado de condenação. Só a palavra revela quem Deus é, meus irmãos. Deus é revelado em sua palavra. E ai da igreja que anda distraída demais com relação à sua palavra. Quando o objetivo é a expansão do reino de Deus, todos têm sua devida importância, mas a oração e o ministério da palavra têm que tomar a frente, sendo auxiliado por todos os demais ministérios que devem trabalhar em harmonia. Mas se nós olharmos mais uma vez para o nosso contexto, o evangelicalismo atual, nós vamos ver que nada tem sido mais negligenciado do que esses dois ministérios. Eu me arriscaria a dizer que talvez nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de líderes que se dedicam pouco à oração. De igual modo, nada tem sido observado de forma mais distraída do que a palavra de Deus. Nada tem sido mais negligenciado nas igrejas evangélicas do que a Bíblia. Eles investem em tudo: estrutura, estacionamento, boa música, marketing, mensagens de autoajuda, psicologia familiar, mas têm negligenciado a palavra de Deus. Tudo isso faz com que eles encham os seus templos, mas tem sido pouco eficiente para a salvação eterna de pecadores. Aquilo que deveria ser poder para a salvação de todo aquele que nela crê, tem sido moldada a fim de agradar os que não creem. Vejam que absurdo. E aí métodos carnais vão atrair pessoas carnais. E aí, a fim de manter as pessoas carnais na sua igreja, eles vão ter que ir atrás de mais e outros métodos carnais. E aí continuam alimentando os bodes, satisfazendo a coceira nos ouvidos daqueles que não são amigos da palavra. Enquanto isso, as ovelhas de Deus morrem de fome. Como já disse John MacArthur, meu irmão, se pregar a palavra ofende, pregue a palavra e deixe que ele se ofenda. Pois nós já passamos a vida inteira ofendendo a Deus. Pregue a palavra não para agradar o seu ouvinte, mas para salvar um pecador e para glorificar a Deus. E se nós observarmos e formos bem sinceros, é bem certo que há muitos líderes que negligenciam a palavra por a negligência em si, por negligência mesmo. Mas nós vamos ver que algum dos motivos que causam esse tipo de negligência, muitas vezes, é a quantidade de responsabilidade que se é colocada sobre os líderes, sobre o responsável pela palavra na igreja. Há pastores que se dedicam ao estudo da palavra, mas isso só é possível quando ele não precisa se preocupar com questões secundárias, com ministérios que deveriam estar nas mãos de outros. E para que isso não aconteça, nós precisamos de pessoas igualmente qualificadas, assumindo os diferentes ministérios de uma igreja. Se nós somos uma igreja, meus irmãos, que tem por objetivo expandir o reino de Deus, aquele que prega a palavra, que é responsável por ensinar e doutrinar a igreja, precisa estar focado e muito bem focado em seu ministério. Se ele for distraído, nós estaremos vulneráveis a todo e qualquer vento de falsa doutrina. E como já disse Spurgeon, os homens, para serem verdadeiramente ganhos, eles precisam ser ganhos pela verdade. E João Alexandre disse uma frase também que complementa essa ideia. Ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de modo que se você ouve qualquer coisa, a sua fé vai ser qualquer coisa também. Então nós não podemos, como igreja, estar ouvindo qualquer coisa. Para isso,
Nós não podemos ter um líder distraído com questões secundárias. E quanto a nós? Nós temos nos dedicado ao conhecimento da palavra também? É bem verdade que o ministério da palavra é para alguns. O chamado pastoral é apenas para alguns, é para pessoas específicas. Mas um relacionamento com esta palavra e a pregação deste evangelho é um chamado para todos nós. A igreja, ela é um órgão vivo e reprodutor. A nossa igreja é uma igreja que planta outras igrejas, que tem como visão expandir o reino de Deus. E hoje nós precisamos de pessoas qualificadas nos ministérios, mas que um dia estarão ministrando a palavra e defendendo a fé cristã também. Percebam esse texto, quem é escolhido para servir as mesas? Uma das pessoas, o que mais se destaca na carta? Estevão. Ele, um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho, é chamado para servir as viúvas, para distribuir o alimento. Mas se você continuar lendo o texto onde nós paramos, você vai ver a brilhante defesa que Estevão faz do Evangelho de Jesus Cristo, até ser apedrejado pela pregação desse Evangelho. Você vai ver que o homem que estava servindo às mesas tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus, ao ponto de fazer uma brilhante sistemática da verdade de que Cristo era o Messias, Cristo era o Filho de Deus, enviado por Deus por todo o Antigo Testamento. É por isso que nós precisamos de pessoas igualmente qualificadas nos diversos ministérios. Pois para expandirmos o reino, nós precisamos dessas pessoas que hoje estão em um ministério, futuramente, assumindo o ministério da palavra também. E esses que estão no ministério da palavra, em um contexto de expansão do reino, não podem se distrair com questões secundárias. Meus irmãos, concluindo, o progresso inicial da igreja, como nós vimos, foi marcado por uma completa dependência dos apóstolos para com Deus. E o crescimento, nós vemos o crescimento como resultado direto de pessoas qualificadas assumindo a função social, permitindo que os apóstolos assumissem sua função. Nós vemos nesse texto que Deus estava agindo e nem homem, nem demônios poderia fechar o seu caminho. Nós vemos no livro de Atos essas marcas na igreja, a dependência de Deus, Ele sempre preservando a sua igreja. Pessoas qualificadas assumindo diferentes ministérios. E tudo isso possibilitava que os responsáveis pela palavra e pela oração não se distraíssem com questões secundárias. E eu gostaria de concluir relembrando um pouco da minha introdução. Quando eu falei que fui distraído por Jessé e que ele ganhou de mim no futebol de mesa lá, no Airplay, não sei como é o nome daquilo lá. Mas prestem atenção. Antes de Jessé me distrair, eu tinha assistido Renan fazer o mesmo com ele. Está vendo aí o que é que seu filho faz? Na partida anterior, talvez Jessé tenha aprendido com ele. Renan fez o mesmo, distraiu o Jessé e quando Jessé não prestou atenção ele fez um gol. Só que aí Jessé virou, acabou ganhando e eu entrei no lugar de Renan. Ou seja, meus irmãos, eu tinha um exemplo diante de mim, tinha ou não tinha? Se eu tivesse dado atenção a esse exemplo, quando o Jessé tentasse me distrair novamente, eu estaria ligado, né? Ele está imitando Renan, está fazendo a mesma coisa, eu não vou cair. Acontece que eu me distraí também e não observei o testemunho que teve diante de mim. Hoje nós temos aqui o testemunho da igreja relatado no livro de Atos. Vemos os ataques do diabo contra essa igreja e como eles lideram com esses ataques. Esse texto especificamente nos alerta quanto à distração. Portanto, meus irmãos, o meu conselho para encerrar é permaneçamos na dependência desse Deus que sempre preservou a sua igreja. Qualifiquemo-nos, independente do chamado que Deus tem para nós, possibilitando assim que a oração e o ministério da palavra não seja negligenciado em nossa comunidade. A igreja atual ela tem andado por demais distraída. Portanto, estejamos nós focados no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.